Converso agora com Lívia Pessoa, moça de vermelho hoje. Boa noite. Seja bem-vinda, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa. Segundemos com muita movimentação na Assembleia Legislativa, que agora está sob nova direção. O deputado estadual, Severo Eulálio, tomou posse hoje como presidente da Alep. O MDBista assume a casa após 2 anos de mandato de Franzé Silva. A volta de Severo simboliza o retorno do MDB ao Legislativo. A sigla comandou o parlamento por mais de 2 décadas. O pai do deputado, o conselheiro do TCE, Kleber Eulálio, presidiu a Assembleia por 6 anos. Além de Kleber, o vice-governador Temístocles Filho também comandou o parlamento por quase 18 anos. Severo Eulálio foi empossado ao lado de familiares e a solenidade contou com ampla presença da bancada federal. Após o evento, em entrevista coletiva, o deputado traçou os maiores desafios à frente do parlamento. Primeiro de tudo, nós temos que concluir essa reforma, como eu disse agora há pouco, porque com a reforma concluída, os deputados estarão de volta à Assembleia e, consequentemente, a população estará de volta à Assembleia. E é escutando a população que nós podemos trabalhar, indicar projetos de lei. É assim que nós conseguimos desempenhar o nosso papel como legisladores aqui na Assembleia. Deixando o comando da Assembleia, o deputado Franzé Silva fez um balanço do trabalho nos últimos 2 anos e valorizou a evolução da estrutura física da casa. Nós tivemos a ousadia de fazer muitas mudanças importantes na Assembleia, que repercute de forma positiva para a casa. Então, você sair de uma transparência de 47% e chegar a 84%, selo ouro, significa o respeito da sociedade com a Assembleia. Eu acho que o grande passo agora do presidente Severo é transformar em selo diamante para que a gente possa cada vez mais ter o respeito da sociedade na casa, que é a Casa do Povo. Durante a leitura de sua mensagem anual, o governador Rafael Fonteles salientou que o objetivo é chegar até o final de 2025 com até 93% dos objetivos cumpridos. Nós temos 168 compromissos, chegamos a cumprir 130 e já avançamos alguns além desse número já nesse primeiro mês do ano que passou. Então a gente tem a expectativa de chegar a mais de 90% dos compromissos cumpridos totalmente. Eu estou falando de compromissos cumpridos totalmente, porque todos os demais estão cumpridos parcialmente. A abertura do ano legislativo também conta com a leitura da mensagem do governador Rafael Fonteles. Ele aproveitou para fazer esse balanço deste ano, né, do ano que passou. Isso, Aline, fazer um balanço sobre os últimos acontecimentos e expectativas para ao longo dos últimos 2 anos de mandato que o governador possui. Então, um desses anúncios foi a questão das escolas estaduais, que todas serão incluídas até o final deste mês no modelo de escola em tempo integral e que consolida esse modelo de educação que o governador vem tentado implementar no estado e principalmente tendo aquele objetivo de fazer com que não haja o êxodo escolar, que as crianças e adolescentes permaneçam dentro da escola. Então, eu acredito que esse seja um dos anúncios que mais chamou a atenção da população e que traz expectativas dos piauienses. E em relação ao presidente Severo Eulálio, observa-se 2 expectativas. A primeira é burocrática, administrativa, principalmente em relação à finalização das obras da estrutura da Assembleia do Estado e também as expectativas sobre a persona política que o presidente terá em frente à casa. Por quê? Porque tem todo um reflexo do MDB enquanto partido presidindo a Alep, como o pai dele presidiu, como o deputado Temístocles Filho, o atual governador, e então deputado Temístocles Filho, atual vice-governador, e o então deputado Temístocles Filho, mas ele traz justamente esse tom de que ele possui o próprio CPF e tem a ideia de fazer com que haja uma gestão inovadora, tecnológica, fazendo com que a Assembleia ela possa passar para essa era mais digital. E acredito que até um tom mais leve, Aline, porque no final do discurso do presidente Severo, ele falou sobre o Botafogo, fez até uma pequena brincadeira, que o dia de hoje era importante tanto pelo Botafogo, como também pela posse enquanto presidente. Então, traz esse tom também mais próximo à população, que acho interessante e diferente. Mais próximo também ao próprio governador, porque eles têm uma relação
também pessoal muito forte, né? Com certeza, Aline. Se entrelaçam as relações políticas e pessoais. O deputado e presidente Franz Severo Eulálio é um aliado muito próximo do governador Rafael Fonteles. Ele foi muito importante para as estratégias políticas nos municípios e será essencial para a estratégia do próximo ano. Lívia tem nova presidência também no Congresso Nacional, né? Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara. O Hugo Mota foi eleito presidente e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente Lula, olha, com essa foto, olha, deve buscar um bom relacionamento com esses poderes, né, Lívia? Exatamente, Aline. Hugo Mota, ele é filiado ao Republicanos, liderança importante da sigla, assim como também Davi Alcolumbre do União Brasil, ou seja, são dois partidos que possuem um posicionamento político muito bem cravado na centro-direita, então tem aquela articulação do centrão e faz com que haja uma diferença do que aconteceu nas últimas duas gestões. Pelo menos essa é a grande intenção. Essa é a grande intenção, isso. E tem uma diferença muito grande também em relação às últimas duas gestões. Por quê? Porque Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara, eles tinham posicionamentos desalinhados. Eles não possuíam um alinhamento político muito bem colocado, principalmente em relação ao Executivo, em relação a Lula, ao STF, e Davi Alcolumbre e também Hugo Mota possuem um entendimento de que há um fortalecimento do Legislativo Federal em busca de haver um bom relacionamento com Lula, mas como uma consequência, não é o objetivo. O objetivo é fazer com que o Centrão ele seja cada vez mais expandido dentro da casa, inclusive com a mega federação que deve ser efetivada ainda esse ano, e também, claro, com essa busca, essa queda de braço com o STF. Bom, quem estava na posse de Severo Eulálio era o deputado federal Átila Lira, e ele falou sobre a eleição de Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Acho que é um momento importante para o país, né, que a gente possa distensionar os poderes. O Hugo Mota representa isso, ele representa uma unidade de diálogo de partidos na Câmara dos Deputados, teve uma votação expressiva, mais de 440 votos, então assim, mostra uma união e uma habilidade com o diálogo, né? E também com os outros poderes. Eu acho que nesse momento, para a gente, esse próximo segundo biênio, é um momento que a gente possa distensionar as forças e pensar no país, né, andar matérias importantes na Câmara, principalmente matérias que possam destravar a economia, para a gente combater esses juros altos, para que a gente possa fazer com que o país possa avançar. E claro, tendo responsabilidade fiscal, cortando os gastos, porque a gente só vai ter um avanço econômico se a gente cortar os gastos do poder público da União. Deputado Átila Lira Filho também aproveitou para falar do orçamento na Câmara e disse que as análises devem ser feitas antes do Carnaval. A nossa ideia é que até o dia 15, dia 20 de fevereiro, a gente possa votar essa matéria no plenário da Casa e assim aprovar o orçamento para esse ano, né? Nós já estamos usando constitucionalmente 1/12 do orçamento que é autorizado por lei, mas a partir do mês de fevereiro e março nós não temos. Então é importante que o país, que a Câmara, o Congresso, a Câmara e o Senado aprove o orçamento o mais rápido possível, e isso vai ser isso esse mês ainda, antes do Carnaval. Então, a expectativa, Lívia, é de que essa nova gestão, tanto na Câmara quanto no Senado, facilitem esses trâmites, até para o Executivo também poder destravar tantos assuntos, né? Isso, Aline, todos os caminhos levam a Roma. Tem que ser aprovado o orçamento para que haja um funcionamento do Estado. E do Estado que eu falo é do Brasil como um todo. Mas, ainda assim, existem alguns entraves que, inclusive, eram referentes a essa posse que aconteceu ontem e também no dia de sábado, dos presidentes do Congresso, do Mota e também do senador Davi Alcolumbre. Por quê? Porque esse entendimento político e também partidário, ele fazia com que houvesse essa harmonia em relação à aprovação do Executivo com o Senado, porque agora só falta no Senado para poder ser levado ao veto presidencial para que o presidente Lula aprove. Então, faltava esse último momento, que inclusive foi um fator essencial para que haja essa discussão a partir de agora no Senado, que inclusive o próprio senador Ciro Nogueira falou hoje que tem o objetivo de que aconteça antes do Carnaval. Então, também passa muito por essa queda de braço que a gente falou ainda há pouco em relação ao STF e o próprio Executivo, porque as emendas parlamentares foram o ponto-chave de todo esse travamento. Bom, vamos falar sobre discussão do Partido dos Trabalhadores em relação às eleições, que
está cada vez se aproximando mais, né, dentro do PT. Então, o deputado Fábio Novo hoje falou sobre a possibilidade, né, de ser presidente, de se candidatar a presidente estadual do PT. Disse que o nome dele também está à disposição. Olha, eu agradeço pelo meu nome ter sido lembrado. Se for para juntar o partido cada vez mais e eu puder contribuir, ele está à disposição, desde que seja um processo de uma construção máxima de unidade. Eu acho que nós temos que ter a maturidade de que no próximo ano nós teremos eleições gerais para presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores e governadores, né? Então, é preciso que o PT puxe uma discussão serena, precisa defender o projeto que está sendo implementado e, inclusive, também melhorar, avançar ainda mais. Se for nesse sentido, sim, eu estou à disposição para contribuir. Nunca faltei às tarefas do meu partido e fico muito agradecido por estar sendo lembrado por várias lideranças. Acredito que isso é fruto também de um trabalho que nós fizemos lá atrás. Eu já fui presidente do partido e no período que fui presidente, com muita honra, trabalhei para fortalecer o partido, como também as outras gestões fizeram isso. Então, se for para ajudar o partido, se for para unificar mais ainda, o máximo possível o partido, eu estou à disposição. E o senhor já chegou a conversar com alguma dessas lideranças ou tem alguma expectativa de haver essa conversa ainda esse mês de fevereiro? Bom, eu dediquei o mês de janeiro porque eu precisava muito para dar uma pausa, né? Porque eu venho de um processo muito intenso de eleição. Então eu vou, sim, a partir de agora fazer vários diálogos e a partir de hoje já começaremos esses diálogos. Olha, ele revelou, a partir de hoje, qual seria a linha dele à frente do PT, né? Aline, justamente, esses diálogos já começaram, já teve inicialmente uma conversa com o deputado Florentino Neto, em que destacou que, caso o Fábio Novo esteja realmente na disputa e busque essa viabilidade juntamente com os demais integrantes do partido, ele iria apoiá-lo nessa decisão e que está em busca de um consenso. Então, existe toda essa integração do partido, principalmente para aqueles que querem ter um partido, uma visão estadual mais amplificada, porque existem muitas vertentes dentro do PT, nós sabemos disso, e com isso interfere diretamente em qual perfil que o partido terá para a próxima eleição. Então isso também está muito em questão, está muito discutido para esses integrantes. Mas acredito que os nomes que foram colocados, eles têm posicionamentos muito semelhantes em relação a como o partido deve se manifestar próximo ano e também ao longo desse final desse ano. Então, a partir de agora, é perceber qual que vai ser o nome que vai conseguir unir todos esses entendimentos. E o nome de Fábio Novo é bem forte nessa disputa, possui uma boa aceitação por todos aqueles que compõem o partido, ou pelo menos boa parte, pelo menos foi o que eu pude observar nos bastidores, conversando com alguns petistas. Aqueles raízes e até os neopetistas, Aline. Pois é, por isso que eu fiz esse questionamento. Qual seria a linha dele à frente do PT? Mais ele consegue integrar os dois lados, porque aqueles petistas mais raízes, mais ativistas, que estiveram desde o início da sigla, eles acompanharam Fábio Novo na eleição de 2024 e tem um bom trânsito com ele em relação a isso. E os neopetistas buscam essa representatividade, por ele também ter um bom alinhamento com os secretários estaduais, com o próprio presidente Lula, com o Diretório Nacional. Então, é integrativo o nome dele. Muito bem, vamos passar para uma outra discussão, agora não do PT, mas tem um personagem do PT, né, que é o deputado Warton Lacerda, que também fechou parceria com o deputado Georgiano. Mas claro que tudo isso é olhando para 2026, fortalecendo as bases do PSD, de Georgiano. O tabuleiro para a eleição do próximo ano já está muito movimentado, Aline. Não sei se você joga xadrez, mas as casas já estão avançadas, o cavalo e a torre, está todo mundo misturado já. Não tem mais nem como saber quem que vai vencer. Essa disputa do xadrez que eu estou falando, as eleições muito menos. Mas em relação ao PSD, ao MDB, ao próprio PT, são partidos que compõem a base governista. Então, é muito interligado essas relações de lideranças políticas. Até traz muito ciúme
nome por conta disso. Então, o nome de Varton Lacerda, já anunciado pelo próprio deputado georgiano dentro do PSD, traz uma ressalva de que como que vai ser distribuído essas forças, porque a ideia é que houvesse duas chapas, né, as duas chaponas, uma da fusão cruzada, que tende a existir, mas ainda aos trancos e barrancos, tá capenga a fusão cruzada, e o Partido dos Trabalhadores, que é uma base mais consolidada, que possui ali nomes mais fixos e que são muito bem relacionados com o governador Rafael Fonteles. Então existe essa dualidade e o nome de Varton Lacerda foi essa pecinha que foi para o PSD, aparentemente sem fusão cruzada, mas política é como nuvem, né? Amanhã a gente já não sabe. O deputado georgiano falou sobre isso. O deputado Varton é um querido amigo, conterrâneo da minha mãe, fronteirense, uma pessoa que nós temos uma grande parceria lá no passado e retomamos essa parceria agora no presente e no futuro. E a expectativa é da gente fortalecer o mandato do deputado Varton, a cidade de Altos, tantos municípios que ele também representa aqui nesta casa. Sobre a fusão cruzada, a expectativa é que não se conclua? Como é que está isso? Olha, tem muita especulação, né? Na verdade, nós tivemos no final do ano um diálogo que foi de uma abertura de tratativas visando as eleições do próximo ano. Ainda está muito prematuro, muito cedo, mas vamos seguir dialogando, conversando com o governador, com os líderes do MDB, do PSD e buscando o melhor entendimento. Uma hora termina, outra hora está em diálogo, ou seja, ainda não podemos bater o martelo, né? Soube que o governador Rafael Fonteles também está dialogando muito forte com esses grupos políticos, com todos os seus aliados, para que a coisa se consolide e fique do jeito que está, que assim eles vão mais forte para as eleições de 2026. É uma DR sem fim, Aline. Uma DR sem fim. Agora, vamos falar sobre um outro risco, um risco de expulsão do Progressistas. E nesse risco está incluso o deputado Thales Coelho, deputado estadual pelo Progressistas. Ele hoje falou sobre essa possível expulsão do partido, disse que ainda não foi comunicado de nada. Até o momento eu não fui realmente provocado pelo partido do PP, então eu me sinto sempre calado, porque até o momento eu não fui comunicado sobre a expulsão. Bom, essa comunicação talvez ainda chegue ou não, né? Ainda tem muito diálogo. Hoje o senador Ciro Nogueira esteve aqui no Jornal do Piauí e falou sobre esse tema. Isso, Aline. O silêncio tem sido a saída dos 3 deputados que foram quase que intimados, convidados a se retirar do partido até o momento, mas que se colocam sempre nessa retaguarda de que não vão falar sobre o assunto, não foram comunicados, ainda estão conversando. Então, essa foi a escolha colocada pelos deputados, até porque o perfil do Progressistas e daqueles que são dirigentes da sigla, tanto o senador Ciro Nogueira como também o presidente Joel Silva, são perfis mais conciliadores, mais mediadores, não tem o hábito de expulsar ninguém do partido. No entanto, essa posição ela pode ser um pouco diferente a partir de agora. Por quê? Porque a luta por 2026, eu coloco até dessa forma, vai ser muito intensa. E na chapa proporcional, muito mais, porque a proporcionalidade, o quociente eleitoral vai ser maior esse ano, próximo ano. A ideia é que seja pelo menos 320 mil votos por sigla, por legenda. Então, isso tende a ser muito competitivo e muito disputado. E com isso, eles precisam de lideranças que se sintam confiantes na sigla. Pelo menos esse é o argumento colocado pelos presidentes, de que precisamos de lideranças que possam estar no partido e que confiem no partido para poder se articular politicamente. E quando existem deputados que são progressistas, mas que estão ao lado do governo, isso faz com que essas lideranças que poderiam se filiar, que poderiam se candidatar, se afastem. Esse é o argumento utilizado pelos presidentes. Então, a ideia é que haja uma reunião para discutir tudo isso, para saber como que vão proceder, porque o prazo já passou da anuência que seria dada. Então, foi aumentado esse prazo para poder ter ali uma conversa maior, mais intensa, mas eu não vejo uma saída muito diferente. Eu acho que se o partido tomar essa decisão de expulsar, vai ser muito complicado em relação a como que vão ser os próximos passos, quais serão as posturas em relação aos outros deputados que eventualmente possam, outras lideranças que possam eventualmente vir a apoiar o governo do Estado. Então, como que será essa tendência? Será para todas? Então, isso também vai entrar em questão e acredito que seja o motivo, inclusive, de não ter acontecido ainda. Agora a gente fala sobre segurança pública. O coronel Wagner Torres, que é secretário municipal de Segurança Pública de Teresina, falou sobre a implementação de câmeras faciais
para coibir furtos de veículos? Isso é um projeto de curto, médio e longo prazo, instalação de câmeras que farão reconhecimento facial e leitura de placa. Nosso prefeito, doutor Silvio Mendes, inclusive já anunciou essa semana, existe 2 empresários da Califórnia que vão instalar essas câmeras, vão fazer a muralha virtual, ou seja, vai cercar Teresina com câmeras, justamente para coibir e inibir furto e roubo de veículos. Então vamos iniciar dessa forma e depois com a aquisição dessas câmeras, é claro que precisa de verba, já está sendo trabalhado no sentido de conseguir essas verbas no governo federal, através do nosso secretário municipal de articulação institucional, Victor Linhares. Inclusive já existe uma agenda com o ministro das Comunicações, Juscelino, para vir provavelmente na próxima semana anunciar essa verba federal que nós vamos poder comprar essas câmeras. Então nós estamos aqui nessa expectativa e aguardar a qualquer momento essa autorização para que a gente possa colocar em prática esse projeto. Sempre quando tem esses eventos grandes, Lívia, com muita presença de personalidades, a gente acaba indo em busca de vários assuntos como esse, que é tão importante para a nossa capital, que é a segurança pública. Transporte, segurança pública e saúde. São 3 pilares importantes que têm sido o foco, estão no foco, no centro das discussões do prefeito Silvio Mendes. E aí, cada atitude, cada anúncio que é feito, vai também de encontro, vai ao encontro, então, das expectativas do eleitor que estava esperando por isso, que agora não é mais eleitor, são as pessoas, são os cidadãos que estão em busca dessa segurança, no caso dessas câmeras que foram anunciadas. Exato, Aline, até porque é um assunto muito sensível, como você bem explicou, porque é diretamente ligado à vida e ao bem-estar desse cidadão teresinense. Então, foi colocado pelo secretário, que inclusive abrange um setor muito maior a partir de agora, com a criação / extensão da Secretaria de Segurança e, claro, também em busca de uma parceria com o governo do estado, que tende a ser um aliado nessa jornada, nessa empreitada. O vídeo monitoramento é a busca por trazer tecnologia para a segurança pública, até porque com esse mapeamento, com esse dossiê de pessoas que vão estar sendo filmadas, gravadas, documentadas nas ruas de Teresina, existe essa sensação de segurança e uma possibilidade maior, claro, de poder ser encontrado certos criminosos, certos delitos e facilitar a vida da segurança, das pessoas e até dos próprios agentes de segurança pública do município e do estado. Bom, falar em pleito, a gente vai falar aqui de um anseio dos professores do estado e a atualização do piso do magistério. O secretário de Fazenda, Emílio Júnior, falou hoje que já foi concedido 5,35% de aumento para todos os servidores do estado. Já foi concedido 5,35% para todos os servidores do estado. Essa questão da atualização do piso do magistério também já foi concedido para isso aí. E várias categorias estão com um trabalho de negociação individual através do MIMP, que é a Mesa Estadual de Negociação Permanente, que também a Secretaria de Fazenda, a gente faz parte lá. Então, na verdade, para esse ano, nós vamos ter um impacto, só dos 5,35% dá ordem de 400 milhões no decorrer do ano e mais esses outros valores, talvez chegue mais uns 300 milhões no impacto da folha desse ano, chegando provavelmente a 700 milhões. Então é algo assim, mas isso estava dentro do cronograma, dentro do planejamento e o que for acordado, com certeza a gente vai cumprir. Os professores, a categoria já anunciou que está em mobilização para ir pleitear esse reajuste. Isso, Aline, é uma luta dos agentes da educação, dos servidores da educação estadual, principalmente nessa busca por direitos e, claro, no dever do Estado, que é fazer essa equiparação em nível nacional. Então, é justo, é necessário e, principalmente, traz essa valorização que tanto se discute da educação pública e daqueles que a fazem diariamente.
Bom, olha, a gente estava falando do Legislativo Estadual, mas tem também os preparativos para o Legislativo Municipal. E o vice-prefeito de Teresina, Jeová Alencar, projeta a abertura do ano legislativo e comentou os desafios de início de gestão. Eu não tenho nenhuma dúvida que os 29 vereadores são comprometidos com a cidade de Teresina e que os 29 têm esse sentimento de colaborar com a administração do prefeito Silvio Mendes. Então, a relação será sempre de muito respeito, respeitando a independência daquela casa e, claro, buscando sempre a harmonia. Sobre a questão da gestão, o prefeito encerra o primeiro ano com dificuldades, principalmente na área financeira, já que é uma transição turbulenta, mais medidas emergenciais sendo anunciadas, inclusive a aquisição de medicamentos finalizada pela FMS. Como é que o senhor avalia isso? Olha, a gente está buscando, o prefeito Silvio Mendes junto com a sua equipe, nós estamos buscando tornar a cidade voltar à sua normalidade, ter remédios nos hospitais, nas UBS, recolher o lixo da cidade, limpar a cidade. Vai iniciar agora as aulas, que tenha professores, que tenha a merenda escolar, que tenha o transporte escolar e buscar dar melhores condições de trabalho aos servidores, melhores condições salariais. Essa vai ser sempre essa busca do prefeito Silvio Mendes e toda a sua equipe. A abertura do ano legislativo na Câmara Municipal já acontece amanhã e esse alinhamento, por enquanto, quase sem oposição, né? A Prefeitura de Teresina e a Câmara Municipal em busca desses objetivos que o vice-prefeito acabou de falar. Isso, Aline. Inclusive, na maioria das cidades aconteceu hoje, mas como é a capital e possuiu a abertura do ano legislativo na Assembleia, foi adiada, foi postergada para amanhã. É tradicional que isso aconteça. Além disso, a abertura da solenidade deve ser colocada ali pelas 8h30 da manhã, mas antes disso vai haver um café da manhã de autoridades, com os vereadores que serão ali responsáveis por iniciar o ano legislativo, prefeito e também alguns deputados. O prefeito Silvio Mendes, aqui de Teresina, ele confirmou a presença, ele estará juntamente com o vice-prefeito Jeová Alencar presentes nesse encontro, que tende a ser mais informal, é uma conversa política, claro, mas com um tom amistoso, de começar, como o próprio prefeito sempre gosta de falar, sem palanques, iniciar um ano em busca de resultados para Teresina. Logo após, iniciará a sessão solene, deve haver uma coletiva de imprensa às 9h da manhã para poder fazer com que o presidente da casa, os vereadores empossados, a mesa diretora, possa prestar esclarecimentos, falar quais são os objetivos, as metas para este ano que inicia de forma oficial, Aline, para o Legislativo, a partir de agora, ainda que as conversas políticas tenham acontecido desde o Natal. Nunca pararam, né? Lívia Pessoa, muito obrigada por sua companhia honrosa para a gente e o nosso bate-papo de política diária. Eu que agradeço, Aline, sempre um prazer estar ao seu lado. Até amanhã.